Olá, meu nome é Beatriz, sou acadêmica do sétimo período e vou apresentar o trabalho Biocombustíveis Etanol, como obtenção de nota parcial na disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários, ministrada pelo professor Márcio Ramatiz. Bem, a procura por fontes energéticas alternativas ao consumo de combustíveis fósseis, juntamente com a preocupação com o meio ambiente e a busca pela tão aclamada sustentabilidade, despertaram a sociedade para a fabricação dos biocombustíveis. Em 1975, o governo da época deu início ao Programa Nacional de Álcool, o ProAlcool, que tinha por objetivo incentivar os produtores de cana a apostarem no etanol. Na época, o principal produto era o açúcar e o etanol era um subproduto, que não tinha muito valor. De 1975 a 2000, com o auxílio do governo, o incentivo do governo, aproximadamente 5,6 milhões de automóveis movidos a álcool foram produzidos. O governo, então, aprovou a mistura do etanol na gasolina, que na época era bem pouco, era uma taxa de 1,1%, mas com o tempo foi aumentando e atualmente é 25% em cada litro. Essa mistura teve um caráter bastante positivo, porque evitou a emissão de 110 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera e a importação de 550 milhões de barris de petróleo. Então, foi bastante positivo. Atualmente, o etanol é consolidado como um produto indispensável na oferta de combustíveis brasileira. Hoje, você não vê um posto de gasolina que não oferta o etanol. E em 2018, a produção brasileira de etanol a partir da biomassa de cana-de-açúcar bateu recorde e foi de 32,3 bilhões de litros. Comparada com o ano de 2017, houve um crescimento de 17%. Então, o que são os biocombustíveis? Os biocombustíveis, eles derivam de matérias-primas renováveis e eles podem ser tanto de origem vegetal como animal. Conforme o artigo 6º, inciso 24 da Lei número 9.478/78, os biocombustíveis são de biomassa renovável para o uso em motores de combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Os biocombustíveis são de três tipos: o etanol, o biodiesel e o biometano. O que muda entre eles é a matéria-prima. O etanol ele é produzido a partir de açúcares ou amidos. Então, a gente pode estar utilizando a cana-de-açúcar, a beterraba, o milho, o trigo, a mandioca e os materiais lignocelulósicos, que vamos estar vendo mais à frente. O biodiesel ele é produzido a partir de óleos vegetais ou gordura animal. Então, temos aí o óleo de soja, mamona, dendê, o sebo e o óleo de fritura. O biometano ele não é tão difundido como os outros dois, porque precisa de uma tecnologia melhor para estar disponibilizando em grande escala esse combustível, mas ele é bastante interessante porque ele tem um potencial de estar se utilizando matéria orgânica poluidora, como os esgotos e os resíduos orgânicos urbanos. Bem, o que é o etanol propriamente dito? O etanol, ou álcool etílico, é uma substância incolor, volátil, inflamável, totalmente solúvel em água e apresenta a fórmula molecular C2H6O. Ele pode ser obtido tanto por via química como por via fermentativa. E aqui no Brasil, a que a gente mais utiliza é a via fermentativa. Qualquer substrato que contém açúcar ou carboidrato constitui-se como matéria-prima para a obtenção do etanol. No entanto, tem que se ater se ele é viável economicamente. Nem todos os substratos são viáveis economicamente. Deve-se levar em conta o volume de produção, o rendimento industrial e o custo de fabricação. Como eu havia dito antes, as matérias-primas para a obtenção do etanol são classificadas em açucaradas, amiláceas e feculentas ou matérias lignocelulósicas.
As matérias açucaradas, a gente tem a cana-de-açúcar e a beterraba. Também tem o sorgo sacarino. Como matérias amiláceas e feculentas, a gente pode estar citando o trigo, o milho, os grãos em gerais. E os materiais lignocelulósicos, a gente tem o próprio bagaço da cana-de-açúcar e a madeira, que o bagaço está sendo utilizado para obtenção do etanol de segunda geração, como a gente vai ver mais à frente. Bem, geralmente a rota de produção do etanol é só uma. O que vai mudar é a matéria-prima que vai estar sendo empregada para a produção desse combustível. A gente pode estar entregando uma biomassa açucarada, que vai ter... Primeiro vai ter que fazer a extração por pressão ou difusão para gerar uma solução açucarada fermentável. Essa solução açucarada ela vai fermentar, no processo de fermentação vai formar vinhaço, vinho, e esse vinho vai ser destilado para a obtenção do etanol. Quando você usa uma biomassa amilácea, você tem que fazer um pré-tratamento nela, triturando ou cozinhando aquela biomassa. Depois faz uma hidrólise enzimática, que é uma quebra daquela mistura, para então formar a solução açucarada e passar pelos mesmos processos. Já na biomassa lignocelulósica, é um processo mais complexo e mais difícil, que até hoje não vem sendo feito de maneira correta. A gente vai ver isso mais à frente. Ele é um processo mais difícil no começo, porque você precisa fazer um pré-tratamento, uma trituração e uma pré-hidrólise, e depois uma hidrólise ácida ou enzimática, só que com outras enzimas, não são as mesmas enzimas utilizadas no processo que é feito com a biomassa açucarada e a biomassa amilácea. Existem dois tipos de etanol, o anidro e o hidratado. O etanol anidro, ele deve ter um teor alcoólico no mínimo de 99,3 graus, de acordo com o INPM. E ele é empregado como combustível para veículos, ele é misturado na gasolina, ele é matéria-prima na indústria de tintas, solventes e vernizes. Já o etanol hidratado, ele deve ter um teor alcoólico no mínimo de 92,6 graus, de acordo com o INPM. E ele é usado na indústria farmacêutica, alcoquímica e de bebidas, em combustíveis para veículos e em produtos para limpezas. Também dá para se produzir o vinagre e o ácido acético com o etanol hidratado. Então, o etanol ele não faz parte simplesmente como combustível. Ele também está empregado em outras questões na nossa rotina. Bem, falando agora da história do etanol no Brasil. A história da cana-de-açúcar no Brasil começou muito antes da década de 30. Começou lá com os portugueses, quando eles trouxeram a cana-de-açúcar e começaram a investir nesse ramo para a produção de açúcar, produção e exportação. Porém, a história do etanol em si começou na década de 30, porque foi quando os produtores da época eles começaram a se organizar para tentarem ali fazer uma união com o governo. Então, deu certo isso, e o governo da época, o presidente era o Getúlio Vargas, e ele criou o Instituto do Açúcar e do Álcool. Guardem bem esse nome, IAA. Na época, então, a produção não era grande, a produção de etanol era uma coisa secundária, em primeiro lugar sempre vinha o açúcar, e só na safra de 51, 52 é que se teve uma produção significativa de etanol, com 170 milhões de litros de etanol. Vale ressaltar que com essa parceria com o governo, com o Estado, alguns paradigmas foram criados que antes não existia na produção, tanto de açúcar como de etanol. O governo ele começou a tabelar preços, ele começou a estipular cotas de produção, e ele também começou a dar subsídio para esses produtores. Antes não se tinha isso. Então, a produção tanto do açúcar como etanol, a partir da década de 30, ficou na mão do governo. Em 1974,
foi instituído o documento fotossíntese. Ele foi redigido e esse documento ele foi bastante importante porque ele deu força para o movimento da produção de etanol, porque na época as pessoas não tinham, o etanol não tinha caído tanto no gosto do povo ainda. E com esse documento, auxiliado junto com os interesses do governo e com o Instituto do Açúcar e do Álcool, ajudou então a alavancar a produção de etanol na época. Então, em 1975, o então presidente da época instituiu o Programa Nacional do Álcool, o PROÁlcool, que veio para mudar os paradigmas da produção de etanol e incentivar mais ainda, dar mais subsídio ainda para os produtores. Entre 1975 e 1979, o governo então incentivou a mistura do álcool anidro na gasolina, como forma de mitigar os gases do efeito estufa e também incentivar o consumo dos veículos movidos a álcool pela população da época. Em 1978, os primeiros carros movidos exclusivamente a álcool foram fabricados, sendo um marco, né, na questão aí do etanol. Em 1979, o petróleo sofreu uma segunda crise, que voltando um pouco aqui na história, em torno do ano de 1974, o petróleo tinha sofrido uma primeira crise, um primeiro crash, onde foi importante, foi tipo um aquecimento para a criação do Programa Nacional do Álcool, esse crash, porque teve tipo uma crise de abastecimento no país. O governo não estava preparado para perder essa dependência dos combustíveis fósseis. Então, ele viu que tinha que investir no etanol, que o etanol era necessário para estar aí na cartela de combustíveis. Então, em 1979, o petróleo sofreu novamente uma crise, alavancando mais ainda a produção de etanol. Aqui no Brasil era muito favorável à produção de etanol, porque os produtores que produziam açúcar, eles já sabiam como plantar a cana, eles já sabiam como manejar essa cultura. Foi uma questão só de se adequar mesmo nas destilarias, nas usinas. Em 1980, a meta de produção foi atingida. Lá em 1975, quando o Proálcool ele foi criado, o governo tinha uma meta que até nos anos 80 seriam produzidos 3 bilhões de litros de etanol. E em 1980 eles bateram essa meta e produziram 3,3 bilhões de litros de etanol. Então estava indo de vento e polpa a questão da produção do etanol, até 1986, quando teve o início do fim, eu diria, uma fase de estagnação. O que aconteceu? Houve a recuperação ali do petróleo, o petróleo ele saiu da crise, ele começou a ser valorizado novamente, começou a ficar mais acessível para a população. Houve alguns problemas de produção em relação à cana-de-açúcar, começou a se produzir menos, foi um momento realmente de estagnação na produção. E aí aconteceu a crise, o governo não estava preparado para a crise e ele não tinha mais como investir nessa questão da produção de etanol, parou de oferecer subsídios para os produtores. Então aconteceu essa fase de estagnação, o etanol ele não estava mais no gosto do povo. Foi quando então, entre os anos de 1989 e 1990, houve uma crise de abastecimento, porque o combustível fóssil ele não era suficiente para suprir a demanda que tinha no país. Precisava-se de ter uma segunda fonte, precisava-se do etanol, mas os produtores não estavam conseguindo entregar devido a serem tão dependentes do governo. Quando teve a criação do IAA, os produtores começaram a ficar muito dependentes do governo, da questão da tabelação de preços, dos subsídios e tudo mais, né? Das cotas de produção. O governo controlava muito isso. E com essa crise de abastecimento, os produtores e a população em geral ficou uma forma de revolta
E então, logo em seguida, houve a extinção do IAA, que marca então o ponto de ruptura entre os produtores e o governo. Foi um momento de desregulamentação de preços, um momento incerto, onde a credibilidade do programa Pro Álcool foi colocada em xeque. E então, mas então não foi tão positivo por esse lado, mas foi positivo na questão de que criou essa liberdade e começou a ter competitividade entre os produtores. Então, marca aí em 1990 uma época de ruptura com o governo, porém com novos paradigmas, os produtores começaram a investir mais em novas tecnologias. Então, em 1997, houve a liberação dos preços do etanol anidro, em 1998, a liberação de preços do açúcar e em 1999, a liberação dos preços do etanol hidratado. O governo não controlava mais os preços destes produtos, o governo não tinha mais como subsidiar isso. Então, começou a fase mais tecnológica do etanol, os produtores começaram a reerguer essa cadeia que foi quebrada no ano de 1990. E em 2008, o petróleo atingiu uma cotação histórica. O barril estava custando $140, estava impossível consumir combustíveis fósseis. Então, foi um momento de reerguer ali a cadeia do etanol. Foi um momento que o etanol conseguiu se consolidar. A produção mundial de etanol, então, aumentou de 20 bilhões de litros em 2000 para 67 bilhões de litros em 2008. Então surgiu o protocolo de Kyoto também, que endossou mais ainda essa questão e preparou mais ainda o terreno para que o etanol se alavancasse novamente. Que o protocolo de Kyoto determinava que os dados de 1990 até 2012 tinha que reduzir a emissão de poluentes em 5,2%. Então isso foi ótimo porque o etanol ele é um combustível mitigador de gases do efeito estufa. E daí então é o que a gente conhece atualmente. O etanol está presente no nosso mercado, é um produto indispensável e melhorou em questão social, na questão ambiental e na questão econômica do país. Então, o etanol e suas vantagens. O etanol, ele reduz os riscos relacionados à instabilidade do mercado mundial do petróleo. Como a gente viu antes, o petróleo ele passou por uma série de crises durante a história, muito relacionada também às políticas e a questão do tratado ali entre os Estados Unidos e o Oriente Médio. Sendo também que o Brasil, ele não tem... o petróleo brasileiro, ele não é tão produzido em tão grande escala. A gente ainda importa um pouco de petróleo. Então, o etanol está aí para suplementar a cartela de combustíveis e não acontecer mais essa instabilidade, né? O etanol ele trouxe impactos sociais, principalmente na questão de criação de empregos e de rendas. E isso é tanto na fase lá agrícola, né, como na fase industrial. Gerou muito emprego. A utilização do etanol da cana-de-açúcar reduz em média 89% a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. A questão das outras biomassas, elas também reduzem a emissão de gases do efeito estufa. No entanto, o etanol sai disparado na frente. Então, aqui é sobre as emissões evitadas com os biocombustíveis no ano de 2018 no Brasil. O etanol hidratado evitou a emissão de 22,5 milhões de toneladas de gás carbônico. O etanol anidro, 26,2 milhões de toneladas. O biodiesel, 15 milhões de toneladas. E a bioeletricidade, 2,6 milhões de toneladas de gás carbônico. Falando um pouco agora da bioeletricidade. A bioeletricidade, ela está relacionada à mitigação de emissão de gases do efeito estufa e também ela está complementar à geração hídrica, de energia elétrica hídrica. O que acontece? A bioeletricidade ela vem da cana-de-açúcar
E a cana-de-açúcar, ela sempre vai sobrar os subprodutos, né? O bagaço e a palha. E eles têm um excelente poder calorífico, que gera vapor, que vai gerar uma energia mecânica, que vai gerar uma energia térmica e vai gerar uma energia elétrica. Acontece que nas usinas, as usinas utilizam dessa energia para fazerem todos os seus processos, eles utilizam a bioeletricidade. Mas acaba que a produção acaba sendo tanta que eles também vendem para o sistema de energia elétrica. Então a gente pode ver que em 2008 isso ainda era muito remoto. Em 2008, grande parte da nossa matriz elétrica era a hidráulica, a da força das águas. E a biomassa de cana estava ali em 4%. Já em 2018, a geração de energia hidráulica com a força da água reduziu para 67% e a da biomassa aumentou em 4%, está em 8% em 2018. Isso teve quase um ganho de 300 terawatt-hora e muito interessante, muito benéfico, muito vantajoso, porque acaba sendo complementar à produção de energia hidrelétrica. Bem, agora vamos falar das desvantagens do etanol. A principal crítica frente ao etanol da cana-de-açúcar está em sua expansão sobre áreas agrícolas e de florestas. Principalmente sobre a expansão em áreas de florestas, que teve, quando houve o crescimento em 2008, né, começou a expandir, criar novas áreas, novas fronteiras agrícolas, e aconteciam muitos incêndios criminosos que acabou reduzindo bastante a biodiversidade. Hoje, aqui na nossa região mesmo, a gente vê, ali em Itapaci, Ceres, Carmo, essa questão, né, que tudo que era cerrado virou um mar de cana. E também fala-se muito sobre a expansão sobre as áreas agrícolas, principalmente no Sudeste, que as áreas de cana-de-açúcar, de plantio de cana-de-açúcar, vem avançando sobre as áreas de soja e milho. O etanol antigamente também tinha uma desvantagem muito grande devido à vinhaça, que a vinhaça é extremamente tóxica, é um subproduto, e o pessoal lançava essa vinhaça nos rios e causava eutrofização dos rios. No entanto, hoje isso não vem acontecendo mais, a vinhaça está sendo empregada para adubação da cana. Agora vamos falar um pouco da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é uma angiosperma da família Poácea. Ela foi trazida pelos portugueses aqui para o Brasil no século XIV. Ela é originária do Sudeste Asiático, é uma planta perene, típica de países tropicais, herbácea, com como cilíndrico compostos por nós e entrenós. E desses nós é onde saem as gemas que vão dar origem às folhas. A raiz é fasciculada, aquela raiz típica de gramíneas, é uma raiz de cabeleira, e as flores são monóclinas. O que são flores monóclinas? São flores hermafroditas, que possuem tanto gineceu como androceu. Então, acontece a autofecundação na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela possui inúmeras aplicações. Ela pode servir como forragem, ela pode estar ali implementada na alimentação dos animais, produz-se melaço, produz-se aguardente, né, a cachaça, açúcar, a bioeletricidade e o próprio etanol, tanto de primeira como de segunda geração. Eu vi também uma notícia recente que atualmente está se usando algumas biomassas para criar materiais descartáveis, como copo, prato, e acaba sendo comestível, que eu achei bem interessante. Tomara que essa moda pegue, né? Vou falar um pouco aqui sobre uma cultivar de cana-de-açúcar que vem sendo muito empregada atualmente, que é a cana-energia. Ela é ideal para a fabricação de biocombustíveis e bioquímicos de segunda geração e também para a geração de energia elétrica. Ela é uma cana mais robusta, uma cana menos exigente em água e insumos. E os produtores atualmente têm apostado muito nessa cultivar.
só tirar o volume desse celular aqui. Por que o etanol da cana-de-açúcar é o melhor? Vantagens da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. O custo de obtenção do etanol a partir da cana-de-açúcar é o mais baixo do mundo, comparado com as demais matérias-primas. A produtividade varia em torno de 6 a 8 mil litros de etanol por hectare. Para cada unidade de energia fóssil consumida em sua produção, são geradas, em média, 9,3 unidades de energia renovável. Então, como funciona isso aqui? Aqui na tabela 1, a gente vai ver o balanço energético obtido com a produção do etanol a partir de determinadas matérias-primas. Então, quando eu utilizo a cana-de-açúcar para produzir o etanol, a cada unidade de energia fóssil que eu uso, eu ganho 8,9 unidades de energia renovável. Quando eu vou, por exemplo, lá para o sorgo sacarino na África, para cada energia fóssil, para cada unidade de energia fóssil utilizada, eu vou ganhar só 4 unidades de energia renovável. Já é menos da metade do que se ganha com a cana-de-açúcar. E a beterraba, eu ganho só 2 unidades de energia renovável. Então, acaba quase ficando, como eu poderia colocar aqui, equiparada essa questão aqui na questão da beterraba, do trigo, do milho e da mandioca principalmente. Porque não vai estar sendo um combustível ecologicamente correto, já que eu estou gastando energia fóssil e estou suprindo ela só com uma unidade. A cana-de-açúcar sai em disparada em relação às outras matérias. Falando agora de matérias lignocelulósicas, materiais lignocelulósicos. A principal alternativa para que a matriz energética se amplifique e é um caminho para a redução do uso de combustíveis fósseis. O que acontece? Hoje, com a produção de cana-de-açúcar, tem-se o subproduto que é o bagaço. E então, que é um material lignocelulósico. Ele é composto de celulose, hemicelulose e lignina. E ele pode estar sendo empregado para a produção do etanol de segunda geração, e isso vai fazer com que haja uma amplificação da matriz energética. Vai aumentar mais ainda a produção de etanol, que pode até baratear os custos, né, aí no mercado. E esse material lignocelulósico, ele pode ser obtido através de resíduos florestais, vegetais, industriais e urbanos. Ele tem grande potencial energético e um grande interesse assim por parte da parte comercial, porque como eu disse antes, ele pode ser matéria-prima para a produção do etanol de segunda geração. Ele é renovável, abundante e de baixo custo. Para cada tonelada de cana-de-açúcar, podem ser gerados 280 quilos de bagaço. Ele é insumo, né? Ele é empregado ali na ração animal. Ele serve para fazer a fabricação do papel e a fabricação de elementos estruturais. Eu fui pesquisar sobre isso e eu estava vendo que esses bancos de praça, eles são na construção deles é empregado o bagaço de cana e materiais, resíduos vegetais, restos de construção. Ele não é um banco totalmente feito de concreto. Então, sobre a produção do etanol de primeira geração. Primeiro, a cana ela é colhida, ela é limpa, depois ela passa para moagem. Das moendas, ela vai para um tratamento químico com enzimas. Aí vai se formar uma solução açucarada. Essa solução açucarada vai ser filtrada, fermentada, destilada. Na destilação vai acontecer a retificação e então vai produzir o etanol hidratado. E quando vai produzir o etanol anidro, faz-se a desidratação do etanol hidratado e tem-se então o etanol anidro, que é adicionado na gasolina. Já na produção do etanol de segunda geração, acontece uma hidrólise
acontece uma nova tecnologia, que é chamada de hidrólise ácida enzimática, que permite a obtenção do etanol a partir de resíduos lignocelulósicos da cana. Então, é um processo diferente. O etanol de segunda geração, ele tem várias vantagens, porque ele traz sustentabilidade, já que a gente vai estar utilizando algo que seria descartado, que é o bagaço da cana. Ele gera retorno financeiro mais rapidamente ao investidor, porque se você tem uma usina de primeira geração, fica muito fácil de adaptar para o processo do etanol de segunda geração. Em torno de um ano, você já consegue estar produzindo ali plenamente o etanol de segunda geração. Ele tem uma menor necessidade de investimento inicial para quem tem as usinas de primeira geração. Quando vai se criar uma usina, leva em torno de 6 a 7 anos para, falando em usina de primeira geração, leva em torno de 6 a 7 anos para ela se tornar realmente produtiva, começar a lucrar, dar dinheiro. E o etanol de segunda geração ele permite o uso da palha da cana-de-açúcar e por razões ambientais, que por razões ambientais não podem ser mais queimadas. Então, aquele tanto de palha vai ter uma destinação agora, não vai ficar só para cobertura de solo. Ela também pode estar sendo empregada aí para a fabricação desse etanol. Bem, como que é o processo? O processo ele é bem mais complexo. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, eu vou só estar falando por cima, porque nem é o objetivo dessa apresentação. Mas o que acontece? Colhe-se, né, a matéria-prima em questão, rica em lignina, celulose e hemicelulose, que são moléculas difíceis de serem quebradas. Faz-se um tratamento mecânico, né, por exemplo, do bagaço da cana, e um pré-tratamento químico, que eu diria que é uma combinação de processos, porque você vai estar combinando processos biológicos, químicos e físicos, que você vai estar aumentando ali a temperatura, vai estar utilizando algumas enzimas para fazer a quebra dessas moléculas. Em seguida, vai passar por uma hidrólise, uma segunda hidrólise, que é a hidrólise para quebrar a celulose. E essa hidrólise pode ser ácida ou enzimática. Após essa hidrólise, vai formar aquela solução açucarada, ela vai para a fermentação, dali pode estar sendo extraído os açúcares. Depois da fermentação, forma-se o vinho, a vinhaça, faz-se uma recuperação ali nos processos, que é onde vai estar adicionando água, se for o caso do etanol hidratado. Depois faz uma retificação, vai ali para o tanque e faz a retificação, faz a desidratação e forma finalmente o etanol anidro. Então é um processo bem mais complexo. Aqui no Brasil, o etanol de segunda geração, por ser uma tecnologia relativamente nova nas indústrias, ele não é tão produzido. Existem muito poucas usinas que trabalham com esse tipo de etanol. Isso começou a surgir a partir do ano de 2011, que foi quando o Banco do Brasil, juntamente com algumas fundações, incentivaram a produção do etanol de segunda geração. E desde 2011 eles tinham uma meta assim, até 2025 tá em plena produção do etanol de segunda geração. No entanto, isso não vem acontecendo. Já tem 7 anos, né, desde esse incentivo de que algumas empresas tomaram frente desse projeto e pouquíssimas usinas têm conseguido entregar o etanol de segunda geração, porque como a gente viu, é um processo muito complexo que envolve diversas enzimas. O problema realmente está ali no começo, na questão do pré-tratamento. Vem gerando muitos problemas, as usinas não vêm conseguindo se adequar tão bem como é no etanol de primeira geração. Desculpa.
Vários produtos podem ser obtidos do processo de obtenção do etanol de segunda geração. Pode-se obter o biogás, o gás de síntese e extratos variados. Perdão. O etanol de segunda geração, ele é produzido aqui no Brasil em 4 lugares, que essa tecnologia vem sendo aplicada e vem dando certo. Na usina Bioflex 1 da Granbio, em São Miguel do Campos, Alagoas. Na usina São Manuel, em São Manuel, São Paulo. Na usina São Luís, em Pirassununga, em São Paulo. E na unidade Costa Pinto da Raizen, em Piracicaba, São Paulo. Essas empresas, a Granbio, a Raizen, elas que investiram assim, sim, que investiram prontamente nesse projeto, né, nessa expansão do etanol de segunda geração. E até que elas estão conseguindo obter resultados positivos. Falando um pouco agora da legislação. Existem 2 órgãos que legislam sobre as atividades produtivas do setor sucroenergético. O primeiro é um órgão de caráter mais estratégico, que é o Conselho Interministerial do Açúcar de Álcool, o CIMA, criado pelo Decreto 3.546/2000, artigo 1º. Ele é responsável pelas medidas reguladoras para o setor sucroalcooleiro. Ele é que adequa a participação dos produtos da cana-de-açúcar na matriz energética nacional. Ele é que tem os mecanismos econômicos necessários, ali os subsídios necessários quando o setor precisa de sustentação. E ele também faz investimento no desenvolvimento científico e no tecnológico. Então, o CIMA, ele foi um dos investidores da produção, da expansão do etanol de segunda geração. O CIMA ele é formado pelos ministros das seguintes pastas: o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro do MAPA, o ministro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro da Fazenda e o ministro de Minas e Energias. Esses ministros, eles participam do Conselho do CIMA. O segundo órgão é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que atua como fiscalizadora das atividades de produção do álcool etílico. A ANP ela é responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atividades relacionadas com a produção e com o abastecimento nacional de etanol, e implementação de sistemas de intercâmbio de informações das atividades. Bem, conclui-se que o etanol ele é um combustível indispensável atualmente. É um combustível que ele ajuda na mitigação dos gases de efeito estufa. Ele tem alta eficiência e sustentabilidade. Ele traz otimização, né, dos processos. E tanto o etanol de primeira como segunda geração, eles são válidos. Quem sabe até 2025 a gente consiga estar aí consumindo um etanol de segunda geração como a gente consome de primeira geração. E vale ressaltar, né, que o desenvolvimento e uso dessa tecnologia do etanol de segunda geração não exclui a tecnologia que já está em uso, que ambas podem coexistir e ser complementares. Aqui algumas referências. No mais, muito obrigada.